É muito frequente a pergunta aqui, a pergunta assim, Renata, com quantos anos você passou no vestibular? Com quantos anos, por que você fez dermato? Conta pra gente por que você fez dermato e por aí vai. Eu saí de casa com 16 para 17 anos, mais ou menos. E sempre quis morar fora de Divinópolis. Minha mãe sempre criou a gente pro mundo. Então, quando eu entrei no terceiro ano, aí fui para Belo Horizonte. E aí eram condições muito diferentes do que a gente vive hoje, né? Na época era muito mais restrito. Aí eu fui morar num pensionato de freira, que era o pensionato Maria Imaculada. Lá era só mulheres, abria 6 horas da manhã e até 11 horas da noite. E nem visita podia subir. Aí já tinha um microfone que tinha os alto-falantes assim nos andares e chamava assim, Renata Brasil, portaria. Renata Brasil, telefone. Aí tinha um telefone em cada andar, você ia lá e atendia o telefone que elas passavam. Mas dizia a lenda que elas sempre ficavam ouvindo a gente, o que a gente conversava na extensão. Naquela época era a época das cartas. As cartas da gente chegavam tudo meio rebocado, assim, sabe quando você abre e parece que alguém já abriu e já fechou? Era mais ou menos isso. Mas enfim, na época eu fiquei muito brava com minha mãe, fiquei muito chateada, porque todas as minhas amigas foram pra República, né? Montaram a República, bonitinho, tarará, tarará. E minha mãe falou, ó, ou você vai pro pensionato ou você não vai para Belo Horizonte. Você não tem escolha, é isso que pode pagar. E aí no pensionato tinha quarto triplo, quarto duplo e quarto particular. Eu começo a rir de lembrar das situações. E aí, claro que eu fui pro quarto triplo, fiquei lá um tempo, depois fui pro quarto duplo e depois que eu fui pro quarto individual. E aí, na época do pensionato, eu conheci as pessoas mais figuras do planeta, da vida. Fiquei no pensionato durante o terceiro ano, todas as minhas amigas escola, na época eu estudava no Pitágoras, e do pensionato, as minhas amigas mais próximas não iam fazer medicina, era só eu. E aí todo mundo entrou para a faculdade, claro que eu não entrei, porque não estudava o suficiente para. E aí fui fazer cursinho. Quando eu estava no primeiro ano de cursinho, teve um dia que as meninas do meu andar botaram fogo no lixo do banheiro. E aí a irmã, que era a chefe, mandou todo mundo embora. Estão todas expulsas do pensionato. Minha mãe ficou muito brava, mas eu juro que eu não tive participação no processo, não tive de verdade. E aí fui para uma pensão, que era bem pertinho, um quarteirão lá do pensionato, fiquei lá um tempinho. E aí nesse segundo ano de cursinho eu falei com minha mãe, eu preciso sair de Belo Horizonte. Eu preciso ir para outra cidade para eu poder focar onde eu não conheça ninguém, para eu poder dedicar aos estudos e conseguir passar, porque eu não pensava em outra coisa que não fosse medicina. Aí eu fui atleta na época da natação, adolescente, super dedicada, treinava 2 vezes ao dia, 5 horas da manhã, depois 5 horas da tarde, e aí já tinha conhecido Juiz de Fora, porque competia em vários lugares. Aí falei com minha mãe, mãe, posso mudar para Juiz de Fora? Minha mãe, como sempre, né, falou, pode ir, você vai estudar? Eu falei, vou, então pode ir. Aí mudei para Juiz de Fora, fui para uma outra pensão, para casa da dona Nilce. A dona Nilce era viúva, morava numa cobertura ali no bairro São Mateus. E lá eu dividi quarto com a Dani, conheci a Marcela e a Luciana, pessoas queridíssimas. Fiz o cursinho e passei. Aí certo dia eu estava em casa, estava no cursinho, tinha levado pau em Vassouras. Em Vassouras eu tinha ficado em 400 e tanto em classificação. Tomei um pito da minha mãe ficou muito brava com essa classificação. Nesse dia eu recebi um telefonema de Volta Redonda, porque na época não tinha internet, falando assim, Renata, eram 80 vagas. Você foi classificada número 78, na tábua da beirada. E eu queria saber se você vem fazer matrícula. Eu falei, moço, eu lembro como se fosse hoje. Você tá zoando, né? Não, você tá de brincadeira, você não liga pros outros falando assim que você foi aprovado no vestibular, não. Ele, não, tô falando sério, você foi aprovado no vestibular e eu preciso saber se você vem fazer matrícula ou não, porque eu preciso, a cada 48 horas, chamar as próximas pessoas. Aí fiquei feliz demais, falei, mas aí veio um próximo desafio que é, como é que é pagar isso, né? Faculdade particular. E aí, falei, mãe, passei, vem embora de Juiz de Fora, porque não vou ficar aí pagando pensão nem nada, vem pra cá, na hora de começar as aulas a gente vê o que faz. Aí fui pra
voltei para Divinópolis rapidinho, nesse tempo assim, tipo janeiro até fevereiro. Fomos para Volta Redonda e fiz matrícula, deu tudo certo. No primeiro ano, todas as reservas da família se esgotaram. Não tem mais dinheiro para pagar a faculdade, não tem poupança de ninguém. Minha mãe tem o costume de fazer poupança desde que a gente nasce. Não tem como fazer. Aí, de repente, o governo reabriu o FIES. Aí reabriu o FIES, foi a salvação da lavoura para mim e para muitos outros colegas da turma, porque a gente conseguiu, se não me engano, 70% era o máximo. Você podia pegar 50%, 60%, 70%. Aí peguei 70% e deu para seguir a faculdade. Aí acabei a faculdade. Durante o internato eu acompanhava a ortopedia, fazia internato, na verdade. E na época eu estava passando pelo internato da cirurgia, e como lá o hospital era referência em trauma, não chega trauma, tá na beira da Dutra, a cidade. Como não chega trauma o tempo todo, você já ouviu essa história? Como não chega trauma o tempo todo, aí eu ficava, para não ficar à toa, era ortopedia, a salinha da ortopedia, a salinha da clínica e a salinha da cirurgia geral. Como a clínica nunca foi de me interessar muito, falei, vou ficar ali na ortopedia. E na época, na ortopedia, eu tinha 2 ortopedistas que eram ortopedistas infantis. E pessoas muito queridas com o tratar o outro. E aí eu achei aquilo, falei, gente, que interessante, eu nunca vi ninguém num pronto-socorro, que o paciente não é seu, o paciente é de ninguém, porque ele vai lá, resolve o problema dele e vai embora. De médicos tratarem tão bem seus pacientes, porque lidavam principalmente com crianças, mas enfim. Eu falei, quer saber, eu vou fazer ortopedia infantil. Não sabia o que eu ia fazer ortopedia infantil, beleza. Aí eu falei, vou fazer ortopedia infantil. Eu falei, tá. Na hora que eu parei para pensar, comecei a dar plantão, como acadêmica. Falei, Deus que me livre, essa vida não é para mim, não. Não quero dar plantão, não. Não quero dar plantão, não quero dormir fora de casa, eu quero dormir em casa, eu não quero ter essa vida. E aí comecei a pensar, falei, o que eu vou fazer? O que eu faço? Vou fazer dermato. Vamos. Fiz dermato. Lá em Volta Redonda, na época, tinha uma pós, que não sei se hoje ainda tem. Fiz a pós em Volta Redonda. Então eu fiquei os 6 anos de faculdade, mais 2 de dermato lá. Logo depois emendei uma pós de estética no Rio. Então fiz 2, 3 anos no total. E passei na prova de título. E aí eu não queria ficar, não tinha terminado um relacionamento na época que estava acontecendo lá no Rio, eu não queria ficar no Rio, eu queria sair do Rio, eu queria ir para algum lugar. E aí uma amiga minha da faculdade, Bianca, é obstetra, e ela estava em Brasília. E aí ela falou para mim assim, Rê, vem pra cá, Brasília é bom demais, ganha dinheiro, tem muito campo ainda, vem pra cá que você mora comigo. Então tá, eu como sempre fui assim, né, da vida, vamos, fui pra Brasília, fiquei em Brasília quase 1 ano, ganha-se muito bem, mas o dinheiro fica todo lá, porque Brasília tem um custo de vida super alto. Eu trabalhava loucamente, só como dermato, no começo, eu fiz uma promessa para mim que eu nunca mais ia fazer plantão de clínica, depois que eu passasse na prova de título, e realmente eu consegui cumprir. E aí fui para Brasília, só que lá em Brasília, o que aconteceu? Não tinha ninguém, não tinha família, não tinha... A Bianca ia casar, um dia minha mãe me ligou, minha mãe falou assim, você tá ficando louca? Eu lembro quando você na minha frente, você tá ficando louca? O que você tá fazendo em Brasília? Você tá aí sem ninguém, você não tem nenhuma referência, você não tem uma pessoa, você não tem nada da família e você faz favor de voltar. Sabe como aquilo era só o que você precisava, o que faltava para você poder voltar? Uhum. Aquele empurrãozinho de ter a coragem de mudar novamente. Porque eu falava que nunca ia voltar para Divinópolis. Não, voltar para cidade pequena, não quero voltar. Voltei. Fiquei morando na casa dos meus pais um tempo, porque... cheguei em Divinópolis, claro que não tinha paciente, aí subloquei uma salinha, na época era a clínica escultural, ali na rua Rio de Janeiro com Rio Grande do Sul, subloquei uma salinha ali, o Alexandre na época, que é o dono de lá, foi super receptivo comigo, me ajudou bastante, aí subloquei a sala, comecei a atender convênio, mas não tinha paciente para o dia todo, aí eu atendia de manhã, no posto de saúde do Nações, como clínica médica, aprendi muito lá, a principalmente ouvir os pacientes,
e à tarde ir para o consultório. Um paciente a cada 2 dias, uma coisa assim. Fiquei 1 ano no posto do Nações, depois saí de lá, e porque o consultório encheu. Aí o consultório encheu, entrei para a Unimed, as coisas começaram a fluir, o consultório encheu no boca a boca, porque na época não existia internet, não existia Instagram, não existia rede social, não existia absolutamente nada. No boca a boca as coisas foram fluindo, atendia muita patologia na época, né? Aí os resultados foram drenando para dermatologia estética, foram fluindo. Fiquei 2 anos, se não me engano, quase de 1 para 2 anos na clínica escultural. Subloquei um consultório, uma sala no edifício Milênio, ali na esquina da farmácia onde era a Unimed, onde era a farmácia da Unimed. Fiquei ali 6 anos, com um volume absurdo de paciente, muito grande. E eu não tinha filho, só tinha cachorro. As 3 que eu tenho até hoje, Bela, Malu e Flor. E trabalhava, se eu tivesse que trabalhar das 7 da manhã às 9 da noite, eu trabalhava, isso nunca foi problema, nunca tive preguiça de trabalhar. Aí trabalhava, atendia muito, até o dia que eu comecei a ver que eu não estava feliz atendendo volume. Que eu queria conversar mais com o meu paciente, que eu queria demandar mais tempo com cada paciente, que eu conseguia fazer um milagre absurdo em 20 minutos de consulta, porque era pelo que o plano pagava, que sobrava líquido, era o que dava para fazer, porque senão eu não pagava as contas no final do mês, eu tinha que fazer volume. Plano de saúde é assim. E aí eu cheguei num momento que eu falei, não é o que eu quero mais, eu não quero atender desse jeito, eu quero ter menos pacientes e atender com mais tranquilidade. Foi aí que eu dei um passo muito importante, que foi não atender mais plano de saúde. Isso foi 4 anos atrás. Você vê, essa jornada começou em Divinópolis em 2007, que é a idade da Malu. Malu é de 2007. E aí, abri a clínica. Fui eram 2 salas inicialmente, agora já tem uma 3ª. Abri a clínica, comecei a atender só particular, dá uma insegurança inicial mesmo. Mas eu sabia que eu estava no caminho certo, que não tinha como ser diferente, porque eu não estava feliz mais do jeito que estava antes. E eu sempre tive muita alegria de atender, muita disposição para poder atender o dia todo e estar feliz com aquilo. E aí fluiu, as coisas desenrolaram muito bem, a clínica evoluiu, a Marcela veio para Divinópolis, a Marcela voltou. Primeiro vinha de Itajubá para cá, ia atendendo aos pouquinhos. Mudou para Divinópolis definitivamente. E aí o final da história tá aqui. O final da história vocês já conhecem.